Não, eu não estou sendo sensacionalista na thumb nem no título. Eu realmente acho que hoje todos os técnicos brasileiros são ruins e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o porquê eu acredito nisso. Vem comigo. Bom dia, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal Fute na Veia. Bom, esse é mais um vídeo dessa maratona, dessa playlist aí que eu tô fazendo de como o futebol brasileiro pode voltar a ser o melhor futebol do mundo. E esse é um dos vídeos, provavelmente, assim, ele é importante, mas ele também é algo que pode ser relativizado. Na verdade, eu até acho que esse vídeo pode até ser mais importante para a seleção brasileira, que não quer com um técnico gringo, do que pro futebol de clubes. Porque aqui nos clubes tem muito técnico gringo, na seleção não tem. Então sempre é um técnico brasileiro. E como todo técnico brasileiro pra mim é ruim, sempre o trabalho na seleção vai acabar sendo ruim. Então essa questão dos técnicos brasileiros para o futebol de clubes, ela pode ser relativizada porque é bem comum os clubes estarem sempre atrás de técnicos estrangeiros. Tem muito técnico estrangeiro aqui, aliás a maioria dos trabalhos bons aqui no Brasil são de gringos. Mas ainda assim é algo que precisa ser falado. Eu volto a repetir a pergunta que eu tinha feito no outro vídeo. Numa escala mundial de 0 a 10, sei lá, o técnico nota 10 é o Guardiola, o Ancelotti, o técnico nota 9 ali é o Arteta, o Klopp, o Xabi Alonso, o nota 8 é, sei lá, o Simeone, o Hans Flick, não sei. Mas numa escala de 0 a 10 mundial, você acha que o Dorival, o Tite, o melhor técnico brasileiro possível pra você, o melhor técnico brasileiro é um técnico que nota? Deixa nos comentários se eu quero saber a sua opinião. Uma outra coisa, esse vídeo aqui, eu tô fazendo ele embasado no que eu vejo, no que eu pesquisei, no que eu estudei. É um vídeo muito mais de opinião, tá? Eu não tô querendo ser o dono da verdade aqui, é um vídeo mais de opinião do que eu vejo sobre os técnicos brasileiros. Não é informação, beleza? Então, isso claro, se inscreve no canal, ativa a notificação pra não perder os próximos. Faço pós-jogos aqui o quanto eu conseguir fazer. Alguns vídeos de notícia de vez em quando ali. E todo domingo tem vídeos de histórias e curiosidades do futebol no geral. Mas estou fazendo essa maratona aí, essa sériezinha sobre esse tema. Então se inscreve aí pra não perder, tá? E uma coisa, eu sempre deixo na descrição aí links dos produtos que eu uso aqui no canal no geral. Mesmo que você não queira comprar nada, se você for comprar qualquer coisa lá na Amazon, entra aí pelo meu link que não vai custar absolutamente nada pra você e você pode acabar me ajudando muito, é sério. Beleza? Então vamos começar por um tópico que é um pouco menos culpa dos técnicos, mas eu acho que também tem uma parcela de culpa, que é a cultura resultadista. Os técnicos aqui no Brasil, eles sempre são muito pressionados a conseguir resultados custe o que custar. Então tem uma tendência forte aos trabalhos serem interrompidos muito rápido. Isso é algo que atrapalha sim, porém a torcida não é burra. Ela não é burra ao ponto de ignorar completamente qualquer sinal de evolução. Tem uma tolerância bem menor do que na Europa, por exemplo, mas tem uma tolerância. Tipo, se você vê que o time jogou muito bem, mas não ganhou, a torcida ela vai entender aquilo como, tá tendo um trabalho, pelo menos tá tendo alguma coisa. Você vê que o time tá evoluindo e que os resultados não estão acontecendo meio que por acaso, não é só acaso, óbvio, mas o time tá evoluindo, você vai ter uma certa paciência, você vai ver ali, não, tá bom, o trabalho está sendo feito. Só que a maioria das vezes os resultados não vêm junto da estagnação do trabalho. O trabalho não anda. Você vê ali o time não evoluindo nada e por isso não conseguindo resultado. E é por isso que os trabalhos são interrompidos tão rápido. Isso é algo que tem que mudar? Eu, sinceramente, não sei. Eu acho que sim, mas eu acho que tem que ter um trabalho dentro do clube. Você está vendo ali, o clube ele tem que ter setores ali, especialistas para poder analisar o futebol do clube, tanto no campo quanto internamente. Se você tem um setor ali que está analisando, não, os resultados não estão vindo, realmente parece que o time não está evoluindo, mas a gente tá vendo ali alguma coisa, é um processo mais lento, não sei o quê. Tem que ter isso. Eu acho que simplesmente tem que ter isso. Tem que ter uma análise séria sobre o trabalho, tanto internamente quanto externamente. Não só analisar os resultados. Coisa que, por exemplo, o Fortaleza fez. O Vojvoda era o técnico e ele virou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na lanterna. Acabou o primeiro turno, o Fortaleza era lanterna no Campeonato Brasileiro. E mesmo assim, o trabalho foi mantido e ele conseguiu dar a volta por cima. Por quê, né? Porque provavelmente é um trabalho sério que analisa mais do que só os resultados. Então eu acho que não é necessariamente a cultura que tem que mudar, tá? Eu acho que
uma cultura resultadista, ok, tipo, é a cultura do Brasil. Você realmente, o Brasil, ele vai sempre criticar demais quando o resultado não vem. É uma cultura. Isso é difícil de mudar, mudaria, sei lá, daqui 50 anos, 100 anos. Mas eu acho que a questão é, os clubes precisam ter trabalhos sérios de análise, entendeu? Não pode só analisar o resultado, porque a internet, a torcida pode analisar só o resultado. O clube internamente, não. Agora, um problema que realmente aí é bem questão dos técnicos mesmo, é a falta de variação. A falta de variação é um problema que fica muito explícito nos técnicos brasileiros, e isso fica muito, mas muito evidente em dois especificamente. Carille e Diniz. Não me entendo errado, tá? É claro que o técnico, ele precisa ter uma base, ele precisa ter uma forma de jogar, um jeito que ele gosta mais de jogar. Tipo, você olhar para aquele técnico e falar, este técnico, ele gosta de montar os times dessa forma. O problema é que os técnicos brasileiros, eles não têm praticamente nenhuma variação. E, isso novo, isso fica muito explícito no Diniz e no Carille, mas todos os técnicos brasileiros têm esse problema. A única diferença para esses dois é que eles falam abertamente que não vão mudar. Por exemplo, o Abel Ferreira no Palmeiras. Ele sim, muitas vezes insistiu demais em coisas que não estavam dando certo. Isso muitas vezes pode ter custado caro. Por exemplo, todo mundo fala que a eliminação pro Boca na Libertadores em 2023, ela foi porque ele prendeu demais o Endrick. Coisa que inclusive eu fico irritado, tá? Porque eu torço pro Boca e não é porque o Endrick ia estar em campo que o Boca não ia ter nenhuma chance. Mas esses 4 anos, quantas variações o time do Abel já teve nesses 4 anos que ele tá no Palmeiras? Na reta final do ano passado, ele reinventou novamente o time, montando um 3-5-2 e potencializando o Endrick e o Breno Lopes como titular também. O Rony foi pro banco, o Breno Lopes titular ali na dupla de ataque. E conseguiu uma arrancada histórica para ser campeão ali brasileiro, depois da derrocada do Flamengo, do Botafogo, óbvio. Mas foi muito, mas muito mérito do Abel ali. Ele conseguiu reinventar o time de uma maneira muito boa. Em 2022 era o quarteto ofensivo ali com o Scarpa, Veiga, Dudu e Rony. E quando o Veiga se machuca, o que ele faz? Ele puxa o Scarpa para jogar no meio e joga o Mike para jogar ali pelo lado. Então ele potencializa os dois. O Scarpa fica ainda melhor jogando pelo meio. O que ele tá fazendo nessa temporada é potencializar os garotos da base, coisa que ele não estava fazendo antes. Então, por exemplo, o Vitor Reis e o Estevão, eles são muito jovens, mas eles já estão sendo importantes no time, sendo potencializados pelo esquema. E o Estevão, por exemplo, é talvez o melhor jogador atuando no futebol brasileiro hoje. Agora vamos pegar o Dorival, por exemplo, que na seleção, tudo bem, agora não tá bem, então eu não vou nem considerar isso, mas o São Paulo de 2023 dele fazia praticamente a mesma coisa que o Santos de 2010 fazia. Ah, mas estava dando certo, então por que isso é um problema? Porque depois de um tempo, o trabalho estagna. Os outros times começam a entender o seu jogo e começam a conseguir neutralizar o seu jogo. E aí, a falta de variação atrapalha muito, porque você não consegue sair disso. Diniz e Carille, por exemplo. O Diniz chegou no Fluminense na metade de 2022 e ano passado ele conseguiu ganhar o título da Libertadores, mas bem sofrível. Todo mundo já conseguia neutralizar praticamente todo o jogo do Diniz e passou ali, sei lá como, né? O Valência é o grande ídolo do Fluminense. Nessa temporada só tinha feito um jogo decente, que foi o jogo da volta contra a LDU na Recopa, e ainda assim um contexto que ajudou muito, porque a LDU era literalmente o segundo jogo oficial dela na temporada, e o primeiro jogo, que tinha sido o primeiro jogo, que foi o primeiro jogo da Recopa ali na altitude, a LDU amassou o Fluminense. E o Carille no Santos é a mesma coisa. Eu vejo bastante pós-jogo do Santos de vez em quando, e todo mundo fala a mesma coisa, que todo mundo sabe como o Santos joga, que não tem variação, e todo mundo sabe como o Santos joga, e todo mundo consegue jogar bem contra o Santos. O Santos não joga bem contra ninguém na Série B. Então isso é um problema porque os técnicos brasileiros, eles embora consigam um bom trabalho ali durante algum tempo, os outros times vão entender o seu jogo e você não tem variação e não consegue sair disso. O seu trabalho estaciona. Agora, um outro problema que eu acho que tem atrapalhado os técnicos brasileiros, e tem pouquíssimas exceções, tá? É que os treinadores brasileiros, eles sempre têm um estilo de jogo e mentalidade defensiva e reativa. Querem sempre jogar no contra-ataque. E aqui eu acho que eu posso fazer só algumas exceções, que seria, sei lá, o Diniz, o Dorival. Eu acho que o São Paulo do Dorival, ele jogava com a bola mesmo, sabendo mexer ali com a bola. E o Ceni. Eu acho que são as únicas 3 exceções que me vêm na cabeça que querem jogar com a bola, querem ser propositivos. A maioria não. A maioria sempre quer jogar no contra-ataque, com pontas rápidos para poder contra-atacar, não sei o quê.
E mesmo quando conseguem ser propositivos, tipo, tem ali um jogo, você jogou em casa e amassou o adversário, 60%, 70% de posse de bola, 20% de finalização, não sei o quê. Mesmo nesses casos, pra mim é muito mais a circunstância. Jogar em casa com a sua torcida te empurrando pra poder ir pra cima e o adversário que o outro técnico, provavelmente também vai ser um técnico brasileiro, querendo jogar no contra-ataque e tal, especulando. Então, esse tipo de coisa são essas circunstâncias que eu acho que geram muito mais esse tipo de jogo aqui no Brasil. Tanto que, embora às vezes não signifique nada porque é só estatística, quantas vezes você vê um time aqui do Campeonato Brasileiro tendo mais posse de bola do que o adversário fora de casa? E também tem a situação burocrática dos técnicos, que, por exemplo, Tite e Dorival na seleção. Acho que dá para usar muito bem esse exemplo, porque a seleção, eles têm muita mais a preocupação do jogo defensivo, de ser seguro defensivamente, e o jogo ofensivo deixa muito a desejar. E agora, o que eu vejo que é o principal causador da grande decadência dos técnicos brasileiros é o ciclo vicioso que se formou aqui no Brasil. Esse ciclo, ele basicamente aconteceu por alguns fatores. Primeiro, em certo momento, os técnicos brasileiros, eles começaram a entender, que eu acho de maneira equivocada, mas começaram a entender que, não importa o meu trabalho, o que importa é a qualidade do elenco. Não importa o quanto eu estude, não importa o quanto o meu trabalho seja bom, o que importa é a qualidade do elenco. Então, só vou ser campeão se eu tiver um elenco forte. Então, os técnicos brasileiros, eles pararam de estudar, e isso também somou um outro fator, que é os grandes clubes pagarem fortunas para tirar os técnicos brasileiros de outros clubes. Era, por exemplo, normal o Flamengo pagar uma fortuna para tirar o técnico do Vasco, o Cruzeiro paga uma fortuna para tirar o técnico do Santos. Esse tipo de coisa era algo normal. E isso se tornou um ciclo vicioso que se espalha até hoje. E para pegar um exemplo bem claro que já aconteceu nesse ano, Thiago Carpini. O Carpini, ele fez um bom trabalho no Água Santa. Ele fez também depois no Juventude um bom trabalho, mas um trabalho esperado, tá? Porque ele não tirou leite de pedra contra o Juventude. O Juventude tinha um dos melhores elencos, uma das maiores folhas salariais da Série B. Então ele fez um trabalho bom, mas um trabalho também ao que se esperava, tá? Mesmo assim, a reta final foi bem sofrível. E aí ele chega no São Paulo. No São Paulo, ele faz um trabalho muito ruim. Assim, o comecinho ali até que foi bom. Ali os 5 primeiros jogos ele meio que mexeu pouco no time e conseguiu ganhar ali o Clássico e ganhar a Supercopa do Palmeiras. Mas depois disso o trabalho do Carpini foi muito ruim mesmo, mostrando claramente não ter nenhum tipo de preparo, capacidade para poder comandar qualquer clube da Série A. Ele foi demitido com todas essas questões, todo esse trabalho ruim, mas ele treinou o São Paulo. Então tá lá no currículo, ele treinou o São Paulo. Ele vai ser contratado depois por um outro grande clube da Série A. E para onde ele foi, onde ele está hoje? No Vitória. Então, o ciclo se repetiu. Eu até imagino que os técnicos realmente estudem ali em algum momento, mas a partir do momento que eles entram nesse ciclo, meio que acabou a motivação deles para estudar. Tipo, não tem mais... Por que eu vou sair estudando? Pessoal, vou sair estudando, me esforçando tanto para poder melhorar, sendo que outro clube grande vai me contratar mesmo assim. Eu já treinei um grande clube, então outro vai me procurar. Então esse eu acho que é um grande problema, é a coisa que mais complica os técnicos brasileiros hoje. E bom, como isso pode ser resolvido, eu sinceramente não sei. Eu acho que uma das coisas que deveria acontecer é porque, de novo, é uma questão muito cultural isso. Eu acho que a questão que poderia acontecer é algo que já aconteceu, mas os técnicos brasileiros simplesmente ignoram, que é se dar conta, entender que eles estão perdendo espaço para os técnicos gringos. E ao invés de serem xenofóbicos com os gringos, passarem a olhar pra si e falar, realmente, eu estou perdendo espaço, eu vou tentar melhorar. É só você pegar o Campeonato Brasileiro, os 3 primeiros colocados são gringos, acho que dos 6 primeiros, só 2 são brasileiros. Então é meio que isso, os técnicos brasileiros pararem de achar que nós estamos perdendo espaço pros gringos porque é grife, porque não sei o que e tal, e olhar pra si e falar, caramba, eu não estou conseguindo competir com os gringos, eu vou melhorar. Então é isso, eu acho que isso seria muito bom pra seleção brasileira também, porque a seleção aparentemente não quer um técnico gringo, embora eu ache que teria que ter um técnico gringo. Eu com certeza absoluta, se eu tivesse lá na seleção, eu traria um gringo de peso mundial, porque o Brasil tem jogadores
mundiais. Os técnicos brasileiros hoje, eles estão todos aqui. Eles não têm conexão com os técnicos, com os jogadores mundiais. Eu acho que isso é algo bem confrontante na seleção e que a própria CBF também poderia resolver com o curso dela. Porque pra começar o curso da CBF, vão concordar, deve ser ruim, né? Porque só surge técnico ruim, então provavelmente o curso é ruim. Mas, além disso, pelo que eu sei, tá? Eu não tenho certeza se isso já mudou hoje. Mas que eu saiba, pelo menos antes era assim, os técnicos brasileiros que se formavam com o curso ali da CBF, eles não podiam treinar fora do Brasil, fora, tipo, lá pra Europa e tal. Não permitia isso. Então é algo que a própria CBF poderia e deveria ajudar, né? Porque o Brasil é, historicamente, uma referência mundial no futebol. E como é que os técnicos brasileiros não podem treinar um clube da Europa? Sério. Bom, mas é esse o vídeo. Como eu falei, esse vídeo ele é mais uma reflexão sobre os técnicos brasileiros no geral, mas pro futebol de clubes mesmo, eu acho que influencia um pouco menos, porque os clubes eles não têm nenhum problema em buscar técnico gringo hoje. Então, isso é algo que ajuda. Mas se você gostou do vídeo, deixa aí o like, se inscreve no canal, ativa a notificação para não perder os próximos vídeos. E não esquece de comentar aí, numa escala de 0 a 10 mundial, o melhor técnico brasileiro, que talvez seja, sei lá, o Dorival, o Tite. O melhor técnico brasileiro é um técnico que nota. Eu quero saber a sua opinião. Beijo, tchau!